porque o ministro Alexandre de Moraes, votou contra o marco temporal da demarcação das terras indígenas, mas a análise foi adiada após o pedido de vista. Confira agora os detalhes com André Anelli. Com a presença de indígenas no plenário autorizados a acompanhar o julgamento presencialmente, o avanço do posicionamento do STF foi tímido, já que teve apenas o voto do ministro Alexandre de Moraes, que havia pedido vistas na última sessão sobre o tema. Nesta quarta-feira, Moraes votou contra o marco temporal. Ele alegou que a adoção da medida poderia ignorar totalmente os direitos fundamentais. No entanto, o ministro fez uma ressalva, dizendo que quando houver a ocupação indígena na terra ou disputa pela área, a posse deve ser destinada aos indígenas, sendo que os não indígenas devem ser indenizados por eventuais construções feitas no local. Não é um marco instantâneo que, a partir dele, quem não estivesse naquele momento, ou quem não estivesse naquele momento ligando, não possa mais, a comunidade indígena não possa mais pleitear a demarcação. Eu afasto essa ideia do marco temporal. Foi logo depois dessa manifestação que o ministro André Mendonça pediu mais prazo para analisar o tema, resultando na nova interrupção do julgamento, ainda por tempo indeterminado. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, até fez um comentário que chamou a atenção no plenário. A ministra, que se aposenta em outubro e deve deixar a corte em setembro, disse que espera ter tempo para manifestar o voto dela a respeito da medida. Eu só espero que, e tenho certeza que vai acontecer, que eu tenha condições, de votar, porque eu tenho uma limitação temporal, eu pessoalmente, para proferir meu voto aqui. E o meu voto... Se meu voto não estiver pronto, senhora presidente, põe em pauta independente de mim. Sem dúvida, é o que diz o nosso regimento. 90 dias, volta automaticamente à pauta. O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, diz que a casa precisa votar a medida o mais rápido possível. O senador foi um dos apoiadores da pressão que a Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, começou a fazer de forma oficial contra o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Eu apurei que a bancada ruralista protocolou nas últimas horas um requerimento para que o marco temporal tenha tramitação urgente no Senado, ou seja, sem passar pelas comissões. O documento foi protocolado pelo senador Ciro Nogueira e teve 23 assinaturas de senadores favoráveis à urgência. O senador Rogério Marinho se manifestou no plenário sobre a pressa na apreciação do tema. A Câmara já cumpriu o seu dever, já votou o marco temporal e por maioria estabeleceu a condição cronológica que permite que nós tenhamos um mínimo de tranquilidade, de segurança jurídica e de previsibilidade daqui por diante. Falta o Senado cumprir sua parte. O posicionamento do marco temporal no Congresso precisa ser concluído pelo Senado, já que a Câmara aprovou a medida por 283 votos a 155. Esse resultado expressivo também foi mobilizado pela Frente Parlamentar da Agropecuária, que agora lidera a pressão sobre Rodrigo Pacheco. O presidente do Senado tem dito que vai adotar cautela para pautar o marco temporal, ainda sem prazo para entrar em análise. De Brasília, André Anelli. Muito bem, para comentar as notícias conosco, nesta quinta-feira recebemos o comentarista Cristiano Vilela. Muito bom dia, Vilela. Bom dia, Matos. Um ótimo dia a você e a todos que acompanham o Jornal da Manhã, segunda edição. Então, Cristiano, a situação agora, o que nós podemos imaginar com essa decisão, um pedido de vista, mas de qualquer forma, ao que parece, o Supremo vai competindo com o próprio Congresso em relação a esse tema do marco temporal? Pois é, Matos, o aspecto positivo dessa questão é que há algum tempo atrás a gente vinha tendo o Supremo Tribunal Federal, e mais do que o Supremo, mas o Judiciário de uma forma geral, se envolvendo em temas clássicos, em temas
concernentes à atuação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo. E você vê que hoje esse tipo de atuação, ela desperta um sentimento de indignação por parte do Congresso Nacional. Então você vê que o extrapolamento de funções entre um poder e outro poder, que se viu durante algum tempo no Brasil, ele acaba levantando vozes no sentido contrário. Isso é positivo, para que a gente não tenha mais esse atropelo de um poder no outro. A tripartição de poderes ela é necessária no sentido de que cada um cumpra o seu papel constitucional, cada um no seu quadrado, de forma harmoniosa, e não um tentando pegar o espaço do outro.